Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Prevê e TV Brasil. Hoje temos de volta um querido amigo que estuda muito o Evangelho de Jesus e sempre tem uma palavra nova, vivificante, estimulante e que nos chama a atenção para a nossa vida, para as nossas obrigações diárias. Conosco, mais uma vez, Francisco Amorim. Olá, amigos. Nós estamos muito felizes por estarmos novamente aqui, a convite do Sidney, para mais uma pequena jornada no conhecimento da doutrina do nosso mestre. Vamos lá, Sidney. Francisco, acabou de sair uma notícia e minha esposa até veio me perguntar o que eu achava a respeito de que foi localizado num outro país, uma sensitiva teria localizado o anticristo. E ela, inclusive, me deu o nome, me deu a localização, que eu vou me permitir não falar aqui, mas aquela orientação, aquele alerta de Jesus de que viriam falsos cristos, falsos profetas, anticristos. Você acha que essa notícia que está chegando poderia ter algum fundamento? Isso é uma situação que a gente deve ter um cuidado bastante grande, nos comentários, porque uma das advertências importantes de Jesus é não fazer julgamentos. Então, quando a gente consegue identificar alguma situação dessas, não dá para fazer isso sem fazer um julgamento, né? E pelas orientações do Cristo, pela doutrina cristã, nós não devemos, em nenhuma hipótese, fazer julgamentos. Mas realmente ele advertiu sobre a questão dos falsos profetas. Kardec também adverte isso na questão 266 do livro dos médiuns, né? Que a gente submetesse toda a comunicação que vem no sentido de orientação, de mudança de qualquer coisa, qualquer ponto de vista, ao crivo da razão. Quer dizer, não é de qualquer jeito, já é espírito, transmitiu, vamos aceitar. E João, na primeira carta dele, ele fala sobre o anticristo. Agora, o que acontece, né? No discurso escatológico de Jesus, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre as questões dos finais dos tempos, que é quando apareceriam os falsos cristos, os falsos profetas, falando, sou eu, estou aqui, estou ali, e ele advertiu, cuidado, não vão atrás, tem muita gente tentando enganar. Né? E eles são muito astutos e podem enganar até os eleitos. Então, o que acontece? Toda a humanidade está num processo evolutivo ainda incipiente. E, com certeza, existem muitas divergências aqui de pensamento, de política, de entendimento, de conceitos, né? Que podem mudar. Algumas coisas estão dogmatizadas, outras coisas a ciência não quer entrar porque não tem meios para analisar. Então a gente tem dificuldades para saber o que é verdade, o que não é verdade. E aí, olhando superficialmente, as pessoas ficam julgando, olha, aquele é o anticristo, aquele outro também é. Mas a advertência que ele faz, cuidado com o anticristo, faz com que a gente vire a nossa razão para os ensinamentos dele. Tem 5 itens no processo de ensinamento do Cristo que são importantíssimos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele disse que isso resume a lei e os profetas. Depois, ele fala sobre perdoar os inimigos e orar pelos que te perseguem. Ele fala ainda da questão de não fazer para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Tá?
fala da lei de ação e reação. Tudo que você faz será dado segundo as suas obras. Tá? Então o que nós temos que pensar é o seguinte: os ensinamentos dele são os ensinamentos do Cristo. Nós estamos colocando em prática na nossa vida esses ensinamentos? Então quer dizer, Francisco, que você está tirando assim essa denominação de anticristo ou falsos profetas, não somente em relação às grandes figuras, aos grandes personagens que estão despontando na humanidade. A gente aponta o dedo, esse aí deve ser o falso Cristo. Mas pelo que você está me falando, se eu estiver errado, você me corrija. Pelo jeito, de uma certa forma, todos aqueles que não cumprem os normativos trazidos por Jesus poderiam ser colocados nessa mesma classificação? Perfeitamente, de raciocínio correto. Quem não cumpre as orientações do Cristo, qualquer uma delas, naturalmente é o anticristo. Então, às vezes a pessoa é cristã ou acredita que é cristã, decorou a Bíblia inteira, mas não coloca em prática. Não põe em prática. Está aí o problema. O problema é não colocar em prática. Francisco, você falou assim de leve, e agora eu me pegaria nisso para fazer a pergunta para o próximo bloco, é que às vezes nós podemos encontrar os falsos cristos, os profetas falsos, também junto dos mortos. No próximo bloco, eu quero que você desenvolva esta ideia de que nós temos uma tendência de quando encontramos aí, estamos numa sessão espírita, ou temos um contato com um sensitivo, um médium, uma cartomante, uma pitonisa, de acreditar em tudo que ela fala. Mas será que convém? Não saia daí. No próximo bloco, Francisco vai nos trazer o esclarecimento dos supostamente falsos cristos e falsos profetas que vêm do outro lado da vida para nos trazer falsas informações. Vamos trabalhar sobre esse tema e no instantinho já estaremos de volta. Não saia daí! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, que está contando mais uma vez com a presença desse querido amigo, estudioso do Evangelho, e sempre tem uma palavra simples, ponderada, didática, a respeito das coisas de Jesus, daquilo que o Evangelho nos traz. No bloco anterior, eu comentei com ele que Jesus anunciou a vinda de falsos cristos, falsos profetas, e depois ele citou o Evangelho de João, que teria citado a possibilidade da vinda de um anticristo.
E geralmente eu ponderei com ele, nós tentamos identificar nesses anticristos personagens assim que se destacam na humanidade, principalmente os guerreiros, esses conquistadores, essas pessoas muito agressivas. Mas eu ponderei com ele que talvez nós tenhamos, de vez em quando, contato com anticristos, falsos profetas, vindo do outro lado da vida. Francisco, na sua experiência com reuniões mediúnicas, você já teve contato com algum anticristo? É possível que tenha tido, né? Como eu disse no bloco anterior, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não julgar a pessoa, o espírito, né? Nós precisamos prestar mais atenção no discurso, na fala, na orientação que é dada. Mas é comum, principalmente com grupos iniciantes de desenvolvimento de mediunidade, aparecerem espíritos querendo impor determinadas condições para o grupo. Uma das condições que são muito propostas em grupos iniciantes assim, é formar um grupo de cura. Por quê? Isso, primeira coisa, chama a atenção das pessoas, as pessoas podem se envaidecer com isso. Não é uma coisa difícil de acontecer, mas também não é uma coisa que está jogada de qualquer jeito, né? Tem que lembrar sempre que quando os fariseus pediram uma demonstração dos céus, Jesus falou, não, eu já fiz tantas demonstrações, vocês não acreditaram, não vou fazer mais. Então, e ele disse também que a cada um de nós poderia fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais, precisava ter fé. Então o que acontece? As pessoas esquecem essas orientações, deixam passar batido e se empolgam com a possibilidade de ficarem referência, de ser uma referência. Ah, naquele centro tem lá um médium de cura, forma uma fila na porta do centro. Não é errado, a gente não está criticando, não tem nada disso, mas é preciso tomar um cuidado muito grande, que nós somos espíritos ainda num processo bastante incipiente de desenvolvimento, com uma dificuldade muito grande para compreender a responsabilidade sobre o outro. É mais fácil julgar ou culpar. E isso é exatamente o que alguns espíritos que gostam de ver o circo pegando fogo, vamos dizer assim, querem ver, né? Nós nunca podemos esquecer que quando Jesus foi interpelado estava sendo questionado por Pôncio Pilatos, ele perguntou se Jesus era rei. Ele disse, não, o meu reino não é daqui. De quem é o reino daqui então? É o reino de espíritos que precisam desta situação, deste contexto para evoluírem. E aqui então tem espírito em todas as fases de evolução, na fase primária, numa fase ainda bastante incipiente. E ele manda emissários, veio pessoalmente, organiza esse processo, mas não vai impor nada, porque a gente só aprende pelas experiências que a gente pratica, tá? E dentro desse contexto de aprender com as experiências, ele disse assim, é necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Muitos sábios ou pseudo-sábios não se lembram dessas orientações e se arvoram no direito de impor coisas, de construir coisas, de mudar filosofias, mudar entendimentos, dogmatizar coisas sem ter certeza. Você já teve contato com algum espírito assim? Já tive, né? Espíritos que querem mudar tudo na reunião mediúnica. Tá? Eles querem ou fazer um grupo assim especial de cura, ou então propõem estudos que não tem nada a ver, ou querem que sigam só as orientações deles. Normalmente são espíritos que precisam de ajuda.
Outros, eles vêm com essas propostas para treinar mesmo o grupo. Ver Mas como é que está o discernimento. Mas alguns são assim muito inteligentes, né? Todos. Todos eles. Como a gente vê na lei do progresso, antes de acontecer a evolução moral, acontece a evolução intelectual. É preciso que o espírito seja inteligente para ele compreender certo e errado, e aí desenvolver a moral. Então todos são muito inteligentes. Eu concordo com você. Eu acho que para a gente poder se tornar uma pessoa boa, nós temos que entender, discernir o certo do errado, né? Perfeitamente. Então, dentro dessa necessidade de ter capacidade de discernimento, de compreender as coisas para desenvolver a moral, nós temos que ter a inteligência. E tendo a inteligência, e sendo tudo lícito, como diz Paulo, a gente vai fazer coisas, a gente vai impor, a gente vai propor, tá? Todo mundo se sente um líder, um chefe, um coordenador, um mandante. E aqueles que não têm essa forma de pensamento são considerados como inaptos ou ineptos, né? Porque não tem iniciativa, porque não impõe nada. É muito comum a gente ver, em contexto que tem muita gente, sempre a expressão precisa se impor, precisa se impor. Francisco, estamos chegando ao final desse bloco, mas eu tenho que saber de você. Você já foi enganado alguma vez? Olha, enganado para sair da reunião e falar, nossa, fui enganado, não. Mas que tentaram muitas vezes. Umas 2 ou 3 foi com essa questão de, como eu sou o dirigente do grupo, não, porque você tem que mudar, tem que fazer aqui um grupo de cura, você tem que dar oportunidade para os médiuns que têm as aptidões, que têm as capacidades. Vocês precisam dar oportunidade, uma casa tão grande não pode ser assim. Mas, e você conseguiu, como é que você consegue identificar o falso profeta, o espírito que é muito inteligente, mas moralmente não é elevado? O mais importante de tudo é você prestar atenção no que ele está dizendo. E a fórmula que normalmente faz com que o espírito desista ou repense é quando você começa a fazer uma prece para aquele espírito, pedindo a Deus para iluminá-lo, para orientá-lo, para que aquilo que ele está propondo seja realmente uma coisa. E aí ele desiste. Entendo. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Francisco a respeito de uma obra que foi publicada aqui no estado de São Paulo e o autor teria sido supostamente Allan Kardec e rodeado assim dos evangelistas, e a pessoa que publicou a obra, ela garante que seria uma espécie de revelação, de complemento da revelação. No próximo bloco eu quero saber a opinião do Francisco sobre esse tipo de iniciativa, quais os cuidados que devemos ter e se realmente o Espiritismo precisa ser complementado de alguma forma e Kardec teria que retornar para fazer essa complementação. Porquanto nós espíritas entendemos de uma forma, mas parece que outras pessoas entendem de outra forma. Não saiam daí. O tema de hoje é falsos cristos, falsos profetas. E vamos saber do Francisco se nós temos que tomar algum cuidado aqui na nossa vida aqui na Terra. Voltaremos no instantinho.
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que está muito gostoso. Francisco está trazendo umas orientações preciosas. Francisco, nesse último bloco, eu queria que você comentasse uma obra que foi editada aqui no estado de São Paulo, supostamente de autoria de Allan Kardec e de todos os espíritos que o orientaram na codificação. E espíritas assim um pouco mais abalizados, mais ponderados, mais prudentes, chegaram a falar que o grupo que editou essa obra estaria sob o império da fascinação e de que ali os espíritos ali presentes que transmitiram a obra de uma certa forma seriam, usando uma terminologia espírita, mistificadores. Você acha que um grupo como esse, porque eu até conheço um dos dirigentes, uma pessoa boa, honesta, de boa fé, você acha que houve assim, em primeiro lugar, quero saber sua opinião, se está certo ou está errado, publicar uma obra assim. Segundo, se a doutrina espírita precisa de alguma retificação. E terceiro, esse dirigente, uma pessoa boa, honesta, ele não estaria agindo de boa fé? Perfeito, Sidney. Bom... Se precisar que eu repita, que eu fiz 3 perguntas de uma vez? Vamos pensar assim, né? Se a obra deveria ser publicada, uma obra dessa. A outra é se a doutrina precisa de retificação. Nessa questão de retificação exatamente, eu não acredito que precise. Eu nunca encontrei nenhum ponto que fala assim, está errado esse negócio, precisa retificar. Porque Kardec chegou a dizer que se surgisse algum fato posterior, que ele estaria pronto a modificar o seu pensamento. Ele diz assim, a doutrina não está pronta e acabada. Ela está sendo construída. Ela continua sendo construída até em função da lei do progresso. Nada está estagnado. Contudo, ele condiciona essas atualizações ao conhecimento, à ciência. Toda vez que a ciência vencer um postulado espírita, ficar com a ciência. Tá? Isso está na Gênesis, inclusive, que a gente deve, sim, ir atrás do conhecimento elaborado, do conhecimento estruturado, científico. É preciso. Ficar sempre dentro da razão. Dentro da razão e aberto para o progresso. Tá? E se precisar acrescentar alguma coisa, que se acrescente. Deixou nessa condição. Agora, muita gente vai estudar, tá? Vão para a universidade, são autodidatas, vão buscar o conhecimento e começam a ver que muita coisa que estava lá no século XIX, hoje não é possível falar mais. O Kardec usa, por exemplo, o termo idiotia lá no livro. Não pode usar um termo desse hoje. Politicamente incorreto hoje. De todas as formas, hoje, né, no entendimento de hoje, esse tema pejorativo. Pejorativo. Isso foi estruturado dentro da ciência que a pessoa tem um transtorno, tem uma deficiência, a pessoa não é idiota. Não existe essa coisa. Só que a gente não pode alterar o livro, a gente pode fazer uma ressalva quando fala disso. Hoje não é usado mais esse termo. Hoje o termo usado nessa condição é transtorno, né? O termo adequado para a ciência. Então, quando as pessoas não compreendem isso adequadamente, você fala, vamos consertar isso. Tá? Porque a ciência, para fazer alterações, ela tem critério também, não é de qualquer jeito. Você acha que esse grupo lá dessa cidade teve essa intenção? Eu penso que a intenção inicial era boa. Eles tinham muito conhecimento, estudavam e resolveram pensar numa forma. Espíritos oportunistas, inteligentes, se envolveram com o grupo, devem ter convencido um deles a acreditar nele, né? Lembrando o Cristo lá, eles são tão espertos, tão inteligentes, que até os escolhidos eles enganariam se conseguissem.
Quer dizer então, Francisco, que você está admitindo a possibilidade de eles estarem com boas intenções? Boas intenções, porém pouco vigilantes. Sabe quando eu me arvoro na condição de eu sei isso mais do que os outros? Aí a coisa se complica. Prepotência. Aí a coisa se complica. Arrogância, orgulho, vaidade, tudo isso é dificuldade para quem trabalha no campo do pensamento. Francisco, estamos chegando ao final do programa. E eu ouvi a sua opinião sobre essa obra, achei interessante, importante. Mas eu quero que você termine o programa de hoje me dizendo se no meio nosso aqui, de vez em quando, nós nos desviamos e nós mesmos somos anticristos, falsos cristos, falsos profetas, porque não cumprimos a lei de Deus? Isso é possível, sim. Nós não somos perfeitos, nós estamos em um processo de evolução. Então, toda vez que nós tomamos decisões que são contrárias ao bom senso, ou pelo menos às orientações de Jesus, nós estamos agindo de maneira equivalente ao do anticristo, ou então somos o próprio anticristo, né? Existem situações assim, olha, a casa precisa fazer uma campanha para arrecadar fundos. Sempre tem aquela situação, poxa, mas nós vamos mexer com dinheiro, isso não está certo, isso não é adequado. Sempre tem esse tipo de divisão. É aí que começa o processo. Entendo. Nesse tipo, é um exemplo isso. Pode ser outras coisas, né? A diretoria de doutrina tem um pensamento assim, mas eu não concordo com esse pensamento. Não concorda, vai conversar com a diretoria, vai entender, vamos chegar num acordo. Não vamos ficar criticando por aí. Então nós temos no nosso meio atual essa possibilidade de erro também. Temos sim. Francisco, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e vamos torcer para que o nosso comportamento seja sempre compatível com a doutrina do Cristo, respeitando o que ele falou, internalizando a sua palavra, para a gente errar menos, né, Francisco? É o mínimo que nós podemos fazer, né? Usar o bom senso, usar a razão, ouvir os outros, né? E não julgar ninguém. Tá certo. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E a você, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana teremos mais um programa Despertar sobre um tema do seu interesse. Até lá!